Presidente do Flamengo de novo, tentando se meter nos assuntos relacionados ao Vasco da Gama. Por quê? Palhaçada da Conmebol. Você sabia que o Renato Gaúcho foi suspenso por 3 partidas? Por não ter viajado para a Argentina. Preparação para o jogo com o Corinthians. Na arena, sem torcida, nova palhaçada? Olha, tudo isso e muito mais agora. Então vamos embora, vamos juntos. Já chega deixando aquele seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante. Apareceu a função hype, hypa o vídeo, para que novos vascaínos conheçam o nosso canal. E claro, se é novo, se inscreve aqui. Direto e reto. Que palhaçada, né? Tem várias, mas vou começar pela Conmebol. 3 partidas para o Renato Gaúcho. Ele não foi para a Argentina para a estreia do time na Sul-Americana diante do Barracas Central. Decisão dele, junto com a direção. O time titular ficou no Rio de Janeiro. E agora a Conmebol diz o seguinte, olha, o clube não tem o direito de fazer as suas escolhas. Todos os jogadores têm que estar em campo, o time principal, o técnico principal. Não pode não querer viajar. Você não tem o direito de escolher nada. A Conmebol é soberana. Engraçado, né? Como a Conmebol, soberana, né, do alto da sua justiça, e puniu o Renato por 3 jogos, né, e não dirige a equipe contra o Audax, ou melhor, contra o Olímpia, no dia 30 em São Januário, e nas 2 próximas viagens. Ela tira o Renato das 2 próximas viagens. É curioso, para não dizer que é ridículo. Mas, enfim, na boa, eu não vi essa pressa da Conmebol para punir clubes que fazem algo muito mais grave, como já tivemos casos de racismo. Eu não vi a Conmebol ser tão rápida ou tão punitiva, né, com a mão tão pesada, para punir árbitros que erram gravemente no jogo. Quer um exemplo? Contra o Audax italiano em São Januário, o árbitro da partida expulsou o JP, sendo que ele sofreu a falta. Deu o 2º amarelo de forma covarde, para que o VAR não fizesse nenhuma interferência, e o JP foi expulso e o VAR jogou com 1 a menos desde o primeiro tempo. Ué, eu não vi a Conmebol suspender esse árbitro da partida, por exemplo. É uma covardia, é uma palhaçada o tribunal dar essa pena ao Renato Gaúcho. Enfim, vida que segue, Renato está suspenso e não dirige a equipe nos 3 próximos jogos. O Vasco, claro que vai recorrer, mas independentemente de recorrer, de conseguir a suspensão da suspensão, é uma punição ridícula. Na minha avaliação, vejo como uma grande palhaçada. Bom, falando em palhaçada, né? Hoje o Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai julgar um recurso do Corinthians que recorre da pena que sofreu por conta de toda aquela confusão. Lembra? Do jogo com o Palmeiras, a arena do Corinthians está suspensa, não pode ter torcida, mas o Corinthians continua vendendo ingresso para domingo, porque entende que ou vai ter a suspensão da suspensão, ou a leitura que o Corinthians faz é a seguinte, não, você tem 10 dias para usar essa suspensão. Peraí, você está suspenso por 10 dias. Pelo período você não pode ter jogos com torcida no seu estádio. Simples assim. E a perda do mando de campo está explícito na punição. Mas como tudo aqui no Brasil, tem sempre um jeitinho, tem sempre uma vírgula mal posicionada. E aí o Corinthians vai tentar, dentro dessa vírgula mal posicionada hoje no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, liberar ou gerar um novo entendimento. Não, realmente eu tenho 10 dias para aplicar essa punição, estou dentro, não vou usar nesse jogo, vou usar no jogo com o São Paulo. Posso? Vai ser uma vergonha. Bom, falar sobre Luiz Eduardo Batista, presidente do Flamengo, o BAP, que mais uma vez levantou suspeita sobre o empréstimo feito da Crefisa com o Vasco. Ao falar sobre a Liga, ele resolveu de novo atacar o Vasco. E o presidente Pedrinho, inclusive, colocou no seu Instagram mais uma vez o vídeo em que ele chama o BAP
corretamente, na minha avaliação, de prepotente e arrogante, porque quer se meter no clube dos outros. Aliás, recentemente, John Textor fez isso, né? E ontem ele foi afastado da SAF. Tem tido inúmeros problemas para resolver os seus problemas. Se cada um olhasse para o próprio problema, leia-se outro nome, mas pode ser problema também, eu acho que as coisas aconteceriam de forma mais rápida. Falar em liga, pensar em união dos clubes com esses pensamentos realmente fica muito difícil. O BAP mais uma vez levantou a suspeita. Como é que a gente vai falar em liga se o Palmeiras e o Vasco estão interligados, já que a Crefisa emprestou dinheiro ao Vasco e pegou como garantia as ações da SAF? Você faz um empréstimo e dá de garantia o que você quiser. Você pode dar, no caso de um clube de futebol, como empresa, as ações. O estádio não pode dar, BAP, porque você talvez não saiba, a SAF não detém o direito sobre o estádio do Vasco, ela aluga. E ele falou, se eu fosse a empresa que fizesse esse empréstimo, eu pediria o estádio. Você não sabe nada, porque o estádio não está sob a administração da SAF. Os ativos, os jogadores, você não pode pedir. Você vai pedir o quê? Receitas? Pode ser. O que é mais sólido? Uma receita que pode ou não ser daquele tamanho ou a ação de uma empresa? Mas o presidente do Flamengo insiste em atacar, criar uma cortina de fumaça, até porque ele já sabe, porque ele conhece a história, que quando o Vasco acordar desse pesadelo de 25 anos de péssimas administrações e vem trabalhando nos últimos 2 anos para a reconstrução que ele, Flamengo, passou por 6, ele sabe que ele terá pela frente um adversário muito forte, e não alguns que estão por aí de forma sazonal. Por isso, talvez, ou com toda a intenção, ele levanta alguns temas para fazer uma cortina de fumaça e atrair os seus seguidores, os seus militantes, a sua bandeira de torcedores digitais para que possam começar a tremular e fazer o seu barulho. É lamentável, mas, de novo, BAP. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né, pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Vascão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!